Eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, em vez de focar em um único assunto, eu vou fazer uma miscelânea, até porque tem algumas coisas que eu queria falar que não se encaixa nos meus outros vídeos, que eu não queria ficar misturando, poluindo os outros vídeos, então eu deixei para falar algumas coisas num vídeo miscelânea, e nesse tipo de vídeo eu posso também responder os comentários de vocês, algumas coisas que vocês perguntarem, também falar alguma coisa sobre o canal e algumas coisas que eu penso. Primeiramente, muito obrigado a todos os inscritos, a todos que assistem os vídeos, a todos que dão like. É graças a vocês que o canal está crescendo, que eu estou produzindo vídeos com mais frequência, e alguns dias atrás eu consegui recuperar a monetização do canal, então agora esses vídeos já estão me gerando alguma renda, que é muito pequena, não é suficiente para me sustentar, mas quem sabe seja no futuro. E isso é importante também, porque para eu me dedicar o máximo possível ao canal, o ideal é que ele se torne a minha profissão, e para isso ele vai ter que, no mínimo, ser capaz de pagar minhas contas. Quem sabe num futuro próximo isso aconteça. Uma forma muito fácil de ajudar é doando $1 por mês através do Patreon, que está na descrição. $1 por mês eu acredito que seja praticamente nada, o preço de um pão de queijo, mas se muitas pessoas doarem faria uma grande diferença para o canal. Sobre o canal, eu estou tentando fazer um vídeo por dia, mas alguns dias eu não consigo fazer. Quando eu não consigo fazer, significa que eu tentei fazer um roteiro, eu li bastante, eu tentei pensar no assunto, ou eu não consegui pensar no assunto bom o suficiente, ou eu não consegui escrever um roteiro bom o suficiente, e por isso eu não gravei, porque a parte mais difícil de gravar é escolher um assunto e escrever o roteiro, porque a parte de sentar na frente da câmera para gravar e editar o vídeo é a parte mais fácil. Não que não dê trabalho, mas eu só preciso fazer a mesma coisa que eu já fiz antes, enquanto que escrever um roteiro exige criatividade, exige qualidade, e às vezes eu não consigo fazer um roteiro de qualidade suficiente e eu prefiro não fazer, porque eu quero que o meu canal seja uma espécie de lugar onde as pessoas possam estudar, onde elas possam pegar um assunto, abrir aquele assunto e saber que vai ter ali um conteúdo de qualidade explicando aquele assunto. Então, se eu não consigo fazer um vídeo de qualidade que pegue um assunto e tenha alguma explicação decente, algum argumento decente, eu prefiro não fazer, exceto esse tipo de vídeo que eu estou fazendo agora, que é uma miscelânea, só que aí já está no título, vocês já clicam nele sabendo que é uma miscelânea, se não quiserem também não precisam clicar. Porém, eu acho que eu consigo sim fazer um vídeo por dia, acho que eu só preciso de um pouco mais de prática. Acredito que nesse último mês eu fiz uns 25 vídeos, então já estou quase fazendo um vídeo por dia. O processo de fazer o vídeo pode ser um pouco chato, mas eu gosto muito do resultado, que é poder disseminar certas ideias que eu acredito serem ideias corretas, que possam combater outras ideias erradas, que são malignas, como por exemplo o Estado, o crime, o marxismo cultural, a censura, enfim. E é muito bom poder combater essas ideias, poder raciocinar, poder argumentar. Isso me ajuda a estudar também. Esse canal é apenas uma continuação do que eu já fazia antes de abrir esse canal, que é ficar debatendo em fóruns, procurar confrontar ideias através de argumentos e através do argumento enxergar qual a ideia que está certa e qual está errada. E foi assim que eu cheguei nas coisas que eu acredito hoje, no libertarianismo, no anarcocapitalismo, na minha posição sobre ética, sobre moral, sobre filosofia da mente, sobre epistemologia. Eu cheguei a todas essas posições através de debater, de argumentar, de mudar de ideia. E esse canal é uma continuação disso. Eu continuo debatendo, continuo argumentando e continuo aberto a mudar de ideia também. Desde que algum argumento refute a minha ideia e se prove correto, eu estou aberto a mudar de ideia. A única ideia que eu não estou aberto a mudar é a minha ideia sobre a própria lógica. Porque, como eu já expliquei no meu vídeo chamado Verdade, Lógica e Conhecimento, toda verdade, toda afirmação pressupõe já as leis da lógica. Então, se você descartar as leis da lógica, não existe mais sentido em qualquer afirmação que você faça. Ela já não pode mais ser verdadeira ou falsa. O próprio conceito de verdadeiro e falso depende da lógica. Essa é a única ideia que eu não estou disposto a mudar, que eu acho que é impossível mudar de ideia, e se eu mudar de ideia, significa que eu estou meio doido. Agora, só porque eu estou teoricamente disposto a mudar de ideia, não significa que seja possível mudar de ideia. Talvez algumas ideias sejam impossíveis. Por exemplo, eu estou disposto a mudar de ideia sobre 1 mais 1 ser igual a 2. Mas é impossível você provar que 1 mais 1 não é igual a 2. Teoricamente, se você provar, eu estou disposto a mudar de ideia, só que é impossível, você não vai conseguir.
Neste momento, o meu canal é aquilo que eu mais quero fazer na minha vida. É como se fosse assim, o meu objetivo maior que eu quero realizar na minha vida. Talvez a única coisa que eu quisesse realizar mais do que esse canal fosse uma versão em inglês desse canal. Mas eu não sei se eu posso dizer qual dos dois eu quero fazer mais do que o outro. Se é esse canal em português ou em inglês. Um dia eu ainda pretendo abrir um canal em inglês para fazer exatamente a mesma coisa que eu faço nesse canal. Uma coisa engraçada que eu andei pensando ultimamente também é sobre o ódio. Na verdade eu quero inclusive fazer um vídeo sobre isso, sobre amor e ódio. Na nossa sociedade nós somos ensinados que o ódio é ruim e que o amor é bom. Então, por exemplo, os esquerdistas hoje em dia costumam dizer que nós devemos amar e nunca sentir ódio, nunca falar um discurso de ódio. Eles querem inclusive criminalizar o ódio, que é extremamente totalitário, é criminalizar o pensamento, que o ódio está na sua mente, então você não tem nem mais a liberdade de pensar o que você quiser. Mas eu, na verdade, pela minha experiência na internet, de me deparar com ideias extremamente malignas, com ideias extremamente psicopatas, como, por exemplo, o estatismo, o comunismo, religiões da paz que pregam a morte de infiéis, eu passei a pensar muito diferente sobre o ódio. Eu acho que nós devemos sim odiar o mal. Se você amar o mal, você está simplesmente alimentando o mal. Eu acho sim que ideias malignas precisam ser odiadas, e eu vou falar mais sobre isso no meu vídeo que eu vou fazer em breve, que vai ser sobre amor e ódio. Eu espero que eu faça esse vídeo em breve, mas eu acredito que a natureza do bem é amar o que é bom e odiar o que é mal. E a natureza do mal é amar o que é mal e odiar o que é bom. Então não é de se espantar que ideologias malignas pregam o amor a coisas malignas. Mas muita gente é enganada por isso, porque tem essa ideia de que o amor sempre é bom e o ódio sempre é mal. E para quem estuda e debate pela internet, não tem como não sentir ódio, porque você vê tanta burrice, tanta maldade, tanta burrice que gera maldade, tanta maldade que gera burrice, que é impossível se deparar com tudo isso e não sentir ódio. Então, se eu achasse que o ódio é ruim, eu estaria sempre em conflito comigo mesmo, porque não dá para você se deparar com ideias malignas e não sentir ódio por elas, a não ser que você também seja maligno. Então eu aceitei o ódio no meu coração. Algumas pessoas aceitaram Jesus no seu coração. Eu aceitei o ódio no meu coração. E dentre as coisas que mais me geram ódio, que eu acho que estão por trás de toda a maldade, são o desprezo pela razão, ou seja, o desprezo pela lógica. É aquela ideia de rejeitar que a lógica possa te dizer certas verdades. Essa eu acho uma ideia extremamente maligna, porque você se torna imune à verdade. Você não pode mais ser convencido pela verdade se você abandonar a lógica, porque sem a lógica é impossível chegar à verdade. O próprio conceito de verdade não faz sentido sem a lógica. O relativismo moral também é uma ideia extremamente maligna, de que o ser humano não tem valor moral, que está muito ligado a tratar o ser humano como se fosse matéria, tratar uma pessoa como se ela fosse um conjunto de átomos e não um indivíduo, um ser consciente. E uma outra ideia que eu acho extremamente maligna é a ideia da autoridade. Não apenas a autoridade política, mas qualquer autoridade, autoridade científica, autoridade filosófica, autoridade moral, autoridade de qualquer tipo. Eu acho a ideia de autoridade uma ideia maligna. Eu acho belo e moral as pessoas raciocinarem por conta própria e não delegar a tarefa de raciocinar para outra pessoa. Isso eu acho maligno. Pelo menos no nosso mundo atual, eu acho que pessoas de todo tipo, direita, esquerda, cristão, ateu, estão afetadas por essa ideia da autoridade. Todos eles têm uma autoridade, seja a comunidade científica, seja a religião, ou alguma autoridade filosófica que diga que para raciocinar por conta própria, você precisa primeiro ler minhas 300 mil apostilas, meus 40 milhões de livros que eu já li durante 60 anos, e só quando você tiver 80 anos já tiver lido 200 mil livros, aí sim você pode ter uma opinião, aí sim você pode raciocinar, aí sim você pode argumentar. Muita gente hoje em dia tem esse tipo de ideia que eu acho extremamente maligna. Acho que cada um deve raciocinar por conta própria, cada um deve aprender a argumentar, aprender a debater, aprender o que são falácias, aprender o que é um argumento sólido,
para você conseguir debater com qualquer pessoa e você mesmo chegar a alguma conclusão. Desde que você se mantenha fiel à lógica, à estrutura da argumentação, seja honesto intelectualmente, não cometa nenhuma falácia. Isso sim, eu acho princípios que nós devemos seguir incondicionalmente, os princípios da racionalidade, mas a racionalidade por si só não é uma pessoa, ela não é uma figura de autoridade como uma pessoa, mas sim uma lei que você deve seguir se você tem qualquer pretensão de buscar a verdade. Aí você se rebelar contra a razão, você se rebelar contra a lógica, já é um movimento irracional, já é um movimento contrário à verdade, você está repelindo a verdade. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou deixar para falar no meu próximo vídeo desse tipo de conversa, de miscelânea. Escrevam nos comentários o que vocês querem que eu fale no meu próximo vídeo de conversa, na minha próxima miscelânea, perguntas de qualquer tipo, que eu vou anotar para quando tiver coisa suficiente para eu falar, eu faço outro vídeo desse tipo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal. Se você quiser ajudar o canal, você pode doar Bitcoin ou doar através do Patreon. Assim você pode me ajudar a transformar esse canal numa profissão e poder me dedicar completamente a ele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.